Cinebiografias sempre existiram. Desde os primórdios do cinema, vários atores, produtores e cineastas já trabalhavam em produções focadas em alguma figura, normalmente histórica. Como o famoso Napoleão, de Abel Gance, né? Foi lançado em 1927 com as suas 5 horas e meia. Nesses últimos 100 anos, as cinebiografias se tornaram um subgênero cada vez mais popular. E uma certa fórmula sobre como que um filme desse tem que ser feito foi se formando. Você pega uma personalidade conhecida, né? Resume a vida dela, pega ali os principais pontos e tenta encaixar isso em um filme de 1 hora e meia, 2 horas, na maioria das vezes, né? E principalmente, e com o tempo, né? Principalmente nos últimos 20 anos, dá pra falar que essa fórmula cansou. Porque, principalmente quando a gente fala de filmes de artistas musicais, né? Porque tá cada vez mais cansativo esses filmes, é sempre a mesma fórmula, né? E raramente entrega algo interessante. Para citar alguns exemplos mais recentes, né? A gente tem o Rocketman, que é o filme do Elton John, que é algo que eu realmente gostei muito, porque ele é muito diferente de outras cinematografias. E o Barryman, que saiu no ano passado, né? Que é sobre o Robin Williams, que eu ainda não assisti. Mas muita gente elogiou pra mim. O exemplo mais famoso de todos, que é um exemplo negativo agora, pra mim é o Bohemian Rhapsody, que filme é um saco, tá? Bom, onde que eu quero chegar? Esses dias agora eu tava procurando um filme pra assistir, né? E tava lá mexendo no Twitter e vi que saiu o trailer de Highest to Lowest, que é o próximo filme do Spike Lee, né? Que vai repetir a parceria dele com o Denzel Washington. Aí eu lembrei, pô, os dois têm um filme muito famoso que eu até hoje não assisti, que é o Malcolm X, né? Que é uma cinebiografia. E a própria figura do Malcolm X é interessante pra mim, né? Porque eu gosto muito de história, principalmente história de lutas, né? De ativistas. E o Malcolm X é uma figura que eu admiro muito. Então, pô, vou ver esse filme, cara. Todo mundo fala bem desse filme, né? E eu fui lá, 200 minutos. Vamos ver, eu não consegui ver tudo de uma vez, né? Eu parcelei algumas vezes, até porque rolou um apagão aqui no meu bairro, né? E depois desses 200 minutos, cara, eu só tinha que agradecer por estar vivo ao mesmo tempo que o Spike Lee. Sério. É realmente uma das melhores cinebiografias que eu já vi. E, cara, sensacional, de verdade. E bom, meu nome é João Vitor Lutz, né? Sou um fã de cinema. E hoje eu vou falar um pouco sobre Malcolm X, filme de 1992. E vou falar um pouco também da vida do próprio Malcolm X, que, olha só, nessa semana que tá saindo o vídeo, completa 100 anos de seu nascimento. Eu só descobri essa data depois que eu vi o filme. Bom, vamos lá? Bom, sinopse. Vou ter que ler, tá? Lançado em 1992, Malcolm X é um tributo ao controverso ativista negro e líder da luta pela libertação negra. O filme acompanha desde sua infância e adolescência conturbadas, leva o protagonista ao fundo do poço quando é preso por roubos e golpes, e a virar em sua vida quando se converte ao Islã e se torna um líder religioso e ativista pelo orgulho negro. Cara, Malcolm X é uma das figuras mais conhecidas da história moderna dos Estados Unidos, né? Principalmente no que diz respeito à emancipação dos afro-americanos, né? Inclusive o termo afro-americano só passou a ser usado depois dos anos 80, bem depois que o Malcolm já estava morto. Ele nasceu em 19 de maio de 1925, né? E justamente nessa semana, como eu disse, está fazendo 100 anos que ele nasceu. E ele teria 100 anos se ele não tivesse morrido tão cedo, aos 39 anos, né? E cara, foram 39 anos bem marcantes. E o filme do Spike Lee faz questão de frisar isso. É bem interessante você ver que o Spike Lee escalou o Denzel Washington para ver o protagonista, né? Não só a vida adulta dele, mas ele também é o Malcolm quando é adolescente. Que é interessante ver isso. Fica uma coisa meio Chaves, né? E assim, o Denzel, ele é um ator espetacular, cara. Não tem como não. Ele é um dos melhores atores que existe. Ele entrega muitos sorrisos, sabe? Muitos olhares alegres na adolescência dele, mesmo com toda a dificuldade que tem, né? E ele entrega esses sorrisos mesmo depois de ter sofrido muitos
roubos em sua vida, vamos dizer assim, né? Na sua infância, alguns membros da Ku Klux Klan roubaram a vida de seu pai. Ele teve o pai morto. E alguns anos depois, outros brancos foram lá e roubaram a mãe dele. Impediram ela de cuidar dele e de seus irmãos, porque supostamente ela não tinha condições para isso. E na adolescência, o Malcolm ele conhece o alisamento capilar, que é algo bem comum na vida de adolescentes afro-americanos e por que não afro-brasileiros, né? E é só um detalhe estético, mas não é só um detalhe estético. O Spike deixa isso bem firme no filme, ao longo do filme todo. Porque é como se brancos estivessem impondo que os negros não podem ter aquele cabelo meio sarará, entendeu? E tem um outro personagem no filme, muito lá pra frente, quando o Malcolm já é adulto. Ele diz que esse alisamento é um veneno que os brancos estão empurrando, entendeu? Então os próprios brancos querem roubar a identidade dos negros. E é mais um roubo que o Malcolm sofre na sua vida. Todos esses roubos e apagamentos de identidade que ele sofre, né, vão moldar essa personalidade rebelde que explode naquela efervescência cultural dos anos 60, né? Um período em que as coisas pareciam mudar para os afro-americanos. Bom, mudaram, mas não tanto quanto poderia. Essa rebeldia que eu citei, né, ela é extremamente bem aplicada na tela. O Denzel Washington, cara, de novo, que ator sensacional. Ele tem uma fúria contida dentro dele mesmo, que ela não aparece toda hora. O Spike ele sabe muito bem dosar os momentos em que o ator tem que ficar contido e em que o ator pode estourar. E o Denzel entende isso muito bem. Esses momentos de estouro, né, vamos dizer assim, eles aparecem principalmente em momentos de debates, principalmente éticos e religiosos, né? E o filme, ele nunca pensa em colocar o Malcolm X como uma figura perfeita. O Spike Lee faz questão de frisar isso, principalmente quando ele é jovem. Ele se envolve em golpes, em roubos, tiroteios. É um filme bem de gangster no começo do filme. E o Spike Lee ele escolhe mostrar muito bem as falhas dessa figura, entende? Que mesmo as pessoas mais admiráveis também têm falhas. Só que assim, o cineasta, o Spike Lee, ele claramente escolhe um lado. Ele só não faz questão de esconder as falhas do Malcolm X. Que bom, né? Senão ficaria como as cinebiografias genéricas que eu falei no começo do vídeo. Além da incrível construção, né, de personagem que a gente tem do Denzel com o Malcolm X, né? A gente tem também a Angela Bassett, que é outra atriz que eu adoro. Que ela interpreta a Beth Shabazz, né, esposa do Malcolm X e também membro da Nação do Islã, que é aquele grupo religioso da qual o Malcolm faz parte. Tem também o Delroy Lindo, que é um ator que eu acho fantástico e recentemente estava em Pecadores, que é outro filmaço. E é um ator que eu acho subestimado, tá? Ele deveria ser mais valorizado. E nesse filme ele faz um mafioso que fez parte ali da juventude do Malcolm. Ajudou a moldar esse personagem que ele é. E a gente tem o próprio Spike Lee no filme. Ele é um dos melhores amigos do Malcolm, né? Um amigo desde a infância, que é o baixinho, o short. E assim, a gente tem também outras participações especiais, bem pequenas, de alguns atores, né? A gente tem o Michael Imperioli, né? Que era o Chris Moltisanti de Sopranos, né? Mas aqui, muito antes da série, que ele não tinha fama nenhuma. O personagem dele acho que tem uma fala só. A gente tem o Giancarlo Esposito, né? Que ele tem um papel importante, só que com pouco tempo de tela. E se eu falar que o papel que ele faz é um spoiler, tá? A gente tem o John David Washington, que é o filho do Denzel Washington, só que criança, né? Você deve ter visto o John David Washington em Tenet, em Infiltrado na Clã, que é um outro filme do Spike Lee, filmaço também. E aqui acho que é a primeira participação dele como um ator. Ele aparece uma cena aqui aos 6, 7 anos de idade. E além desses atores, a gente tem umas figuras famosas. A gente tem o Bob Seale, que é o cofundador dos Panteras Negras, né? Cofundador do Partido dos Panteras Negras aqui no filme. Ele faz uma ponta também. A gente tem o Nelson Mandela, né? Que na época que saiu esse filme ele tinha acabado de ser libertado da prisão.
Depois da prisão aí de, acho que 25 anos. Foi muito tempo que o Nelson Mandela ficou preso. E assim, o Spike Lee, ele escolhe muito bem quem ele quer colocar no filme, os momentos em que essas participações vão acontecer, porque o cara é admirável, tá? O Spike Lee, ele o senhor cineasta. E não dá pra falar desse filme sem citar a fotografia assim deslumbrante do Ernest Dickerson. Ele já havia trabalhado outras vezes com Spike Lee, né? Só que Malcolm X é provavelmente o melhor trabalho dos dois juntos. Essa foi a última vez que eles fizeram um filme juntos, né? Porque depois o Ernest Dickerson ele trabalha na direção de filmes, né? Só que assim, essa última vez dele com Spike Lee foi de tirar o fôlego, cara. É o filme mais belo visualmente da carreira do Spike Lee. E a gente tem a aplicação de luz e escuridão muito bem feita, que é poético, cara. Você consegue sentir as emoções dúbias do personagem principal, né? Onde tem a bondade e a raiva, tudo aplicado junto, entendeu? É sensacional. E tem um outro fator, né? Que já não envolve a fotografia, envolve os bastidores do filme. Que o próprio Spike Lee ele teve que dar uma de Malcolm X e teve que lutar para manter o filme do jeito que ele queria. A produção desse filme foi bem conturbada, tá? Teve muitos problemas de orçamento. O Spike Lee teve que tirar do seu próprio bolso para poder finalizar o filme, porque o estúdio, que era o Warner, não queria continuar financiando, porque já tinha estourado o orçamento. Só que assim, não foi só o Spike Lee que ajudou a terminar. Várias pessoas famosas, negras, ajudaram a terminar o filme. A gente tem como exemplo o Michael Jordan, tem a Oprah Winfrey, o Prince também ajudou, a Janet Jackson ajudou a financiar também. Foi muita gente que ajudou a terminar esse filme. A Warner não queria, né? Então o baixinho do Brooklyn deu seus pulos. E mesmo depois que o filme ficou pronto, o Lee teve que lutar pela duração do filme. A Warner queria um filme mais enxuto, com 2 horas e 20, 2 horas e meia ali, pra poder pegar mais sessões, né? Só que isso atrapalharia a visão que o Spike Lee tinha do filme. E que bom que não cortou nada, né, cara? Que bom que ele conseguiu manter os seus 200 minutos ali do jeito que ele queria. E assim, eu não sei como que seria esse filme se ele fosse menor. Provavelmente eu nem estaria falando desse filme aqui hoje, porque não teria o mesmo impacto. Cada minuto desse filme é essencial para excelência, para qualidade que tem esse filme. É inegável que acho que é o meu filme favorito do Spike Lee até hoje, cara. E eu demorei muito tempo pra assistir. E é um filme que, assim, hoje em dia eu vejo pouca gente falando. Tipo, ele é falado nos círculos de cinéfilos, né? Mas fora disso, pouca gente lembra desse filme, cara. Deveria ter mais... Esse filme deveria ter mais fama. Sério mesmo. É isso. Spike Lee, um mestre. Eu tô empolgado pra ver o próximo filme dele, né? Que é uma releitura de Kurosawa. E é isso. Bom, meu nome é João Vitor Hudson, eu sou um fã de cinema e fico por aqui. Viva o cinema de Spike Lee e viva o Malcolm X.